Olá, eu queria apresentar aqui uma conclusão de todo o trabalho que foi realizado na produção dos protetores faciais ao longo desse tempo. Primeiramente, eu já queria começar pedindo desculpa, pedindo perdão aí, porque só agora eu estou gravando esse vídeo. Tive algumas dificuldades aí e acabou me atrasando bastante no tempo que eu queria ter iniciado essa apresentação e esse agradecimento, principalmente a todos que estiveram envolvidos. Então, eu achei uma forma mais fácil apresentar com alguns slides aqui mostrando toda a evolução do que foi feito, né? E tem bastante foto que eu quero apresentar também para vocês. Então vou iniciar com um resumo bem rápido, falando dos resultados que foram alcançados, do apoio que nós tivemos, um pouco da história, das lições aprendidas que eu tive aí nesse trabalho, e no detalhamento eu quero colocar aí bastante fotos e detalhar mesmo como foi a produção, a distribuição, para onde que foi esses protetores, né? Todos os, assim, não vou falar citar os doadores, mas falar de onde vieram esses doadores, os apoiadores e a equipe que esteve trabalhando junto nisso, junto comigo, né? Bom, essa foto aí minha foi logo no começo que eu estava demonstrando um dos protetores bem iniciais que foram feitos, né? A impressão 3D, basicamente, essa estrutura plástica, que alguns até falam que é tiara, né? Enfim, que sustenta o plástico transparente no rosto, né? Que protege aí de gotículas, né? E de contaminantes aí do coronavírus. Bom, nós conseguimos, ao fim aí de nosso trabalho, doar mais de 2.300 unidades, principalmente para saúde pública. Teve saúde também privada que recebeu, Santas Casas e alguns hospitais que receberam essas unidades. E depois eu vou dar mais um detalhamento sobre isso, né? Não somente os protetores faciais, mas teve cerca de 500 salva-orelha. Esse é a tradução do nome que deram, né, lá de fora. Basicamente uma proteçãozinha, esse tipo de estrutura aqui, ó, que ela você coloca atrás da sua cabeça e com a sua máscara, né, a máscara cirúrgica, o N95, enfim, você pode usar ela para ela não ficar com o elástico forçando a orelha. Então ajuda muito, né? Depois de um tempo, até com aquelas máscaras de tecido, a gente percebe que fica bem incômodo. A gente tá com aquele elástico forçando a orelha, né? Então é uma coisa para ajudar no conforto aí, melhorar um pouquinho, né, o trabalho aí dos profissionais da saúde. Cerca de 500 salva-orelhas foram doados aí no final, com basicamente o restante do material que nós tínhamos. E mais, cerca de 20 cidades foram, na verdade foram mais sim, foram mais de 20 cidades que foram beneficiadas, 18 aqui em São Paulo, uma em Minas Gerais e uma no Acre, que receberam esses produtos. Acredito até que mais de uma no Acre, precisaria até confirmar, eu não consegui pegar todos os detalhes de onde foram cada uma dessas 2.300 mais de 2.300 unidades, mesmo que é bem difícil fazer esse trabalho, já que até como empresa mesmo, rastrear para onde estão indo todos os produtos é complicado. Mas a gente tem bastante detalhe aqui que eu quero apresentar para vocês. Bom, e finalmente a gente tem o sentimento de missão cumprida. Nós conseguimos atender a praticamente todo mundo que pediu, que solicitou, que demandou. Para não falar que foi todo mundo, só teve uma pessoa que me procurou pedindo para enviar protetor facial e eu acabei tendo que falar que não dava. Foi uma pessoa do Zimbábue, pois é. Entrou em contato comigo pelo Facebook, viu minhas postagens nas comunidades de impressão 3D, e era bem na época que a gente estava tendo uma demanda muito grande aqui no Brasil e eu já estava vendo que o pessoal de fora do Brasil estava diminuindo a demanda, né? Tava sobrando protetores, né? Até nos Estados Unidos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí eu falei para ele, olha, a situação aqui no Brasil tá feia, tô precisando, tem muita gente pedindo e eu não vou ter condição de mandar para você. Aí eu indiquei para ele algumas pessoas que eu tinha contato de fora do Brasil mesmo, né, para ele falar e tentar ver se conseguia com eles, né, que enviassem unidades lá para o Zimbábue. Bom, tivemos o apoio aí de 75, até mais de 75 doadores, né? Algumas pessoas fizeram catado ali uma vaquinha junto com o pessoal do serviço, né? E mandaram, principalmente o pessoal de algumas UPAs, né? E duas instituições fizeram um apoio.
Tivemos uma mão de obra aí de 2 pessoas apoiando na logística, 5 pessoas trabalhando aí junto comigo na produção, né, na mão de obra, e cerca de 15 pessoas aí fazendo distribuição, né. Essas 15 pessoas são pessoas que estão aí no interior de São Paulo, são pessoas que solicitaram para mim, por exemplo, a pessoa do Acre está distribuindo para umas 3, 4 cidades lá no Acre, na região de onde ele mora. Algumas pessoas aqui do ABC também que mandaram para outros lugares, né. Mas dessas 15 pessoas, tem algumas específicas que ajudaram muito mais, né, que tiveram um papel mais importante, que eu vou até depois estar mostrando, enfim, apresentando essas pessoas. Bom, a história. Eu acredito que nada é por acaso. Então, eu não acredito que, enfim, tudo isso que aconteceu para a gente poder ajudar essas pessoas, o pessoal da saúde, foi obra do acaso. Eu, na verdade, tem mais de 4 anos que eu estava pensando em comprar uma impressora 3D, mas por curiosidade, para querer brincar, um hobby mesmo, né? E no ano passado, eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos e eu estava interessado em adquirir uma impressora. Pesquisei, 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 identifiquei uma impressora que me identifiquei, achei interessante, era uma tecnologia bem diferente das tecnologias utilizadas, e eu planejei a minha compra, eu ia ficar uma semana por lá, né, no período que eu estava lá nos Estados Unidos. Então, nessa uma semana que eu fiquei nos Estados Unidos, né, então eu planejei para a data de quando o material chegar onde eu estava, né, não chegar antes do dia da minha chegada e também não chegar depois de quando eu saísse, né. Então eu planejei certinho, nunca tive problema comprando coisa lá fora, normalmente o prazo de entrega deles é bem preciso, né. Mas não foi o caso, me entregaram com 3 dias de atraso. Na verdade, eles demoraram 3 dias para enviar o produto além da data. Comprei direto com o fabricante. E aconteceu que quando estava chegando no lugar que eu estava hospedado, era o momento que eu estava no aeroporto esperando o avião para voltar para o Brasil. Então, assim, foi bem frustrado, né? Na verdade, foi até uma viagem de aniversário de casamento que a gente fez e eu quis trazer esse mimo para mim, mas foi frustrado. Eu não consegui comprar a impressora, voltei frustrado para o Brasil e fiquei pesquisando para comprar da China, uma coisa ou outra, mas nada que eu achava muito interessante. Enfim, aí aconteceu o seguinte, eu falei que eu perdi uma impressora, né? Essa aqui eu perdi nos Estados Unidos e praticamente ganhei outra, porque uma pessoa falou assim, ó, tem alguém que pode trazer para mim, você quer que eu peça para ela trazer essa impressora para você? Pô, fiquei super feliz, né? Aí eu fiquei pesquisando, 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 só que eu não via, ela era um modelo que acabava ocupando muito espaço, a tecnologia era meio complicada, enfim. Aí acabou que acho que na Black Friday eu acabei comprando uma, que é a que eu tenho, né? E é um modelo diferente do que eu tentei comprar a primeira vez que eu perdi a impressora, né? É um modelo mais comum, né, de extrusão de filamento de plástico derretido, e a outra era de resina. Só que acontece o seguinte, a minha primeira impressora, se eu fosse conseguir ela, né, que eu perdi, a de resina, a capacidade de impressão dela é de produtos menores. E ela usa uma matéria-prima mais complexa de trabalhar. Ela tem uma qualidade muito maior. Mas, assim, você precisa fazer um tratamento, é um material um pouco tóxico, então tem que ter mais arejado. A velocidade de impressão dela ia ser um pouco menor. Então, assim, se eu tivesse a primeira impressora, não teria conseguido fazer essas unidades. Eu não teria conseguido chegar onde chegamos. Então, assim, depois que tudo aconteceu, eu parei, olhei para trás e falei, pô, foi bom ter perdido aquela impressora. E de fato, eu queria aquela outra impressora, mas eu me sinto muito mais satisfeito em poder ter participado de algo muito maior, de poder ter trabalhado em algo muito maior, ajudado muito mais pessoas. Tá, não só eu, mas todo mundo que ajudou a gente está trabalhando junto, né, fazendo esse projeto. Então, assim, eu não acredito no acaso, eu agradeço muito a Deus por eu ter perdido a primeira impressora. Porque se eu tivesse com ela, eu não ia conseguir fazer, porque é muito mais complexo o trabalho com uma impressora de resina, é mais arriscado, sim, porque é um material que pode causar queimadura se estiver em contato com a pele, tem todo um processo de tratamento com ultravioleta para fazer o endurecimento do material. Então, assim, o processo de produção ia ser muito mais complexo, eu não ia conseguir fazer isso. E além disso, a impressora que eu recebi, que é uma impressora de referência, e eu peguei um modelo melhorado, aprimorado, eu tive muito problema com ela. Mas como que isso é a vantagem, né? Eu tive muito problema, ela veio
boa, perfeita, durou 1, 2 semanas, começou a dar vários problemas, eu tive que desmontar, eu tive que ajustar a configuração, eu tive que fazer um monte de coisa nela para conseguir aprimorar a impressora, né, corrigir defeitos, isso antes da pandemia, isso antes de começar a produzir aí os protetores faciais. Isso foi importante, porque isso me deu uma capacidade técnica, me deu um conhecimento em pouquíssimo tempo, né? Quando eu comecei a produzir os protetores faciais, eu tinha um pouco mais de 1 mês e meio de experiência aí em impressão 3D, né? E eu já comecei a trabalhar com materiais diferentes, com modelos diferentes, com designs, enfim. Coisa que tem uma galera aí que está há anos trabalhando, eu em 2 meses tive uma imersão por vários motivos técnicos, né? Em várias áreas aí que me ajudaram muito nesse processo. Então, assim, até os problemas, eu agradeço a Deus por esses problemas, porque se não fosse por eles, eu não tinha aprendido tanto e não ia ter uma bagagem tão grande para poder enfrentar esse desafio, né? E assim, eu nem falo que isso é de mim mesmo, eu tendo um equipamento desse, eu fiquei muito interessado, eu queria aprender, eu queria conhecer, eu cheguei a dormir alguns dias, né, depois da meia-noite, mexendo nela, né, olhando, abrindo, trocando peça, alterando configuração de firmware de sistema operacional da impressora, enfim, foi bem complicado. Mas isso foi muito importante para conseguir chegar onde chegamos. Bom, foi importante também eu ter um preparo antes, né? Porque toda a comunidade 3D eu já estava entusiasmado, né? Então eu já acompanhava, eu vi o pessoal da comunidade 3D produzindo esses protetores faciais, entre tantos outros objetos para ajudar o pessoal da saúde aí no enfrentamento do Covid. E eu já fiquei assim de olho, falei, pô, será que a gente vai precisar fazer isso? Como é que tá? Naquela época no Brasil não teve nenhum caso, né? E eu já estava acompanhando isso. E comecei a acompanhar também a evolução do coronavírus fora do Brasil. Então, quando tinha ali menos de 1.000 casos na China, né, eu já estava ali dando uma olhada e vendo como é que estava isso, e eu via aquilo evoluindo, indo para a Itália, se transformando o que se transformou na Itália, indo para os Estados Unidos, para aí depois começar a aparecer aqui no Brasil. Então, quando começou a aparecer no Brasil, eu já sabia que tinha gente produzindo protetor facial, como eles estavam produzindo, a quantidade, a qualidade, enfim, eu já tinha uma bagagem também para isso, né? E percebi algumas coisas que me assustaram e que me fizeram até me preocupar e tomar alguns passos adiante, né? Que eu vi que estava faltando EPIs, né? Equipamentos de proteção individual para o pessoal da saúde lá nos Estados Unidos. Tinha gente lá que estava tendo que reutilizar máscara cirúrgica, porque não tinha máscara cirúrgica, quanto mais protetor facial. E aí vários YouTubers da área de impressão 3D, fazendo modelos, né, e incentivando também a produção, empresas de impressão 3D produzindo grande quantidade de material para doação. Então eu já estava assim, já ligadão, sabendo a importância daquilo e que talvez poderia ser necessário por aqui também, né? Enfim, e vi aquela guerra dos EPIs, né, os Estados Unidos indo na China para intermediando encomenda brasileira, porque eles estavam precisando mais, sabe? Umas coisas absurdas, né? E, enfim, isso me incentivou muito e me deixou muito alerta, falando, pô, a gente precisa fazer isso. Aí aconteceu o quê? Necessidade local. Eu imprimi um protótipo, mostrei para minha esposa, ela gostou, falou com o pessoal do serviço dela, né? Aí, conversando lá, ela falou, pô, manda alguns aí só para o pessoal dar uma olhada, porque eles tinham feito encomenda de 40 unidades, logo no comecinho da pandemia, não tinha nenhum caso ainda no São Bernardo do Campo onde eu trabalho, enfim. Aí mandou, o pessoal tinha encomendado 40 unidades, estava demorando demais para chegar, o fabricante estava enrolando, o fabricante estava sem material, estava sem, enfim, todo mundo pedindo ao mesmo tempo. E aconteceu que atrasaram quase 1 mês para entregar, se não me engano, o material, e aí pediram para produzir alguns para eles, e eles iam reembolsar o valor, né? Na verdade, porque eles iam vender. Eu falei assim, pô, não posso vender, eu nunca fiz isso, eu não tenho CNPJ, vender um material para um hospital, enfim. Aí eu falei assim, fica a preço de custo. Então, esse foi o primeiro caso, né? Então, assim, começou lá, pediram para fazer algumas unidades e mandar. Então, eu fiz as primeiras 200 unidades, assim, foram basicamente encomenda de lá e foi todas reembolsadas. E aí eu ofereci também o pessoal da saúde pública de Mauá que eu conheço e eles falaram, nem a gente precisa muito, tá faltando tudo aqui. Aí eu comecei a produzir, mandar, tinha outras empresas também que estavam produzindo, só que aí começaram a criticar, falaram, pô, as outras empresas estão produzindo, mas está uma qualidade muito ruim, fica encostado muito no rosto da gente, embaça, quem tem óculos não consegue usar,
E eu via que essas dificuldades que as indústrias estavam tendo aqui, até quem estava doando, era coisa que já foi superada lá fora, né? E o pessoal já tinha modelos avançados que resolviam esses problemas. Então, assim, eu estava um passo à frente das indústrias, né? Porque eu já estava preparado e é até triste ver que as indústrias, o pessoal que está à frente de indústria, não está olhando o cenário mundial. Então, assim, eu preparei uma coisa de qualidade. A minha ideia era não só dar algo de qualidade, mas dar em um tempo mais curto possível. Então, eu não preparei o melhor modelo de protetor facial. Existem uma escala de modelos, modelos muito superiores ao que a gente produziu, em relação à segurança, inclusive, à durabilidade. Mas qual que era o meu objetivo? Era produzir um que fosse aceitável, né? Não fosse o pior, mas que fosse aceitável e em larga escala. Né? Conseguir produzir o máximo possível em curto espaço de tempo para atender esse pessoal da saúde para aquela história da curva, né? Achatar a curva. Aí você fala assim, pô, como assim achatar a curva? O que tem uma coisa a ver com a outra? Se o pessoal da saúde começasse a ficar doente, começasse a ficar afastado, faltar enfermeiro, faltar médico, faltar gente na saúde, o caos estaria instaurado. Então eu pensei, é melhor dar aquilo que fosse uma qualidade aceitável, né? O que for qualidade maior, se conseguir em baixo tempo, em baixo custo, ótimo. Então eu busquei o que tinha uma qualidade ideal, uma velocidade ideal, né, e um custo ideal, né, para poder produzir o máximo possível, o menor tempo de espaço possível para distribuir para o pessoal da saúde. Então foi aí que eu selecionei aquele modelo, essa técnica, essa forma de trabalho, né, e enfim, a própria fala aqui deu para perceber quanto que eu estava empolgado na época, né? E assim, eu estava fazendo tudo isso, as 100 primeiras unidades, basicamente, fora as que recebemos do hospital, foi do nosso bolso, comprando material, comprando recurso, insumo. Aí a Letícia é quem me ajuda a botar o pé no chão, né? Porque eu fico empolgado, e quem é muito empolgado pode sair voando por aí e se perder no espaço, né? Então ela me pôs o pé no chão, falou: não, calma aí, como que você vai fazer? A gente vai gastar tudo que a gente tem de dinheiro produzindo isso, e aí? Aí foi quando eu pensei: não, vou abrir, vou querer dar uma de super-herói e sair salvando, fazer as coisas sozinhos. Foi aí que eu gravei o primeiro vídeo e eu abri para doação, para o pessoal ajudar a trabalhar junto comigo, né? Enfim, comprar material para poder produzir. E eu tive uma resposta espetacular, né? Inicialmente, assim, nos primeiros dias, eu já estava com projeto já de comprar uma segunda impressora para poder expandir a produção. Já tinha convencido minha esposa, ela estava muito resistente, né? Enfim, é, que é um trambolho de certa forma, faz barulho e estava gastando muito tempo com isso também. Mas eu já estava disposto a comprar uma outra impressora e basicamente eu recebi essa impressora de presente de uma tia minha. Eu batizei ela em homenagem a ela, tia Licota, mas eu não posso também deixar de agradecer a minha tia Dorinha, que foi quem fez a propaganda para a tia Licota e, enfim, conseguiu esse apoio, mas foi muito importante. E as doações e apoios que ajudaram bastante aí nessa. Não estava trabalhando sozinho, então esse não é um trabalho meu. Eu comecei, sim, mas sem dúvida eu não chegaria onde cheguei, onde nós chegamos, né, sem todo o apoio, sem toda a doação, sem toda a ajuda aí, mão de obra que também que eu recebi. Bom, lições aprendidas, nada por acaso, né? Aquele história da impressora lá, para mim não foi acaso, para mim foi intervenção divina, sim, na história, tudo que aconteceu, enfim, se eu não tivesse impressora, nada disso teria acontecido, não poderia ter ajudado, não dá para saber o resultado, quantas pessoas, assim, é uma coisa que isso está fora da nossa capacidade, né? Quanto que isso ajudou, quantas pessoas a menos foram contaminadas, não dá para saber. Eu acredito que nessa vida é uma informação que não dá para saber. Talvez cientistas, pesquisadores podem até fazer testes aí, análise e mostrar o quanto que os protetores faciais ajudaram, né, a conter a contaminação, né? Mas não é uma coisa que protege 100%, uma proteção a mais. Mas tirando por base minha esposa, né, basicamente nos últimos 5 meses, né, que tem toda essa pandemia, ela não foi contaminada. E ela tratando, trabalhando ali na tomografia, na ressonância ali, transportando o paciente também, enfim, contato direto com dezenas de pessoas, mas acredito que ao longo desse tempo foi mais de 100
pessoas diferentes aí com Covid positivo que ela teve contato e não teve, né? Ela fez os exames, pagou do bolso, fez os exames para ver se teve, se tem já imunidade, não teve. Então, assim, foi o protetor facial? Não, acho que não é só o protetor facial. Ele é um auxílio a mais, sim, é uma proteção a mais. Mas o quanto que ele corresponde disso é isso que eu estou falando, não é possível a gente mensurar. Importância do trabalho em equipe, sem dúvida, eu não teria chegado onde eu cheguei sem a ajuda de tantas pessoas. E o valor aí do estudo de desenvolvimento. Eu só consegui chegar aonde eu cheguei devido ao apoio aí de tantas pessoas que ajudaram aí na mão de obra, né? E isso me ajudou bastante a poder aprofundar os estudos e melhorar as técnicas de produção. E assim expandir, aumentar a quantidade produzida. Bom, o motivador foi esse daí, ó. Se você olhar, eu tenho. Esse é um protetor facial de papelão. Então, no começo, né, isso não é hospital, instituição privada não, é pública não, é privada. Então, assim, não estavam conseguindo, uma médica viu a necessidade e bolaram lá com papelão, cortaram uma tira de papelão, grampearam com grampeador e o pessoal estava usando no começo isso daí, né, lá para meados de março. Não tinha no mercado, não conseguiam comprar e estavam usando de papelão. Funcionava, só que uma vez só, era descartável. Então, o papelão com a umidade, com o suor da pessoa, estragava, se rompia. O plástico não ia poder ser lavado, né, higienizado, porque ia estragar o papelão. Tem grampo, o grampo podia até machucar a pessoa, ia enferrujar também. Então, assim, isso era um motivador. Outro motivador, esse aqui é um que o colega lá do Acre mandou, a mulher dele não tinha material recebido do lugar que eu trabalhava. Tirou foto desse daí que ela comprou, pagou quase os R$ 40, se não me engano. Quando recebeu, durou menos de uma semana e quebrou. Então, assim, o que estava sendo feito na época era de baixa qualidade, quando tinha, né? Bom, processo de produção, aí são a minha esquerda e a foto da esquerda tem um dos protótipos, né, que foi produzidos. A direita aí ele já pronto para fazer o acabamento, correção de arestas. As arestas que eu estou falando, esse trabalho de acabamento, ó, nessa imagem ampliada, então são vários fiapos que tem, algumas pontas também que precisavam ser removidas, cortadas para não prejudicar, não machucar o pessoal da saúde, né? Esse daí é o acetato, que é a estrutura plástica transparente que fica na frente, é quem de fato protege, né? Então tinha que fazer a perfuração, aqueles buraquinhos com o perfurador, e fazer também o arredondamento das laterais. Não podia ser pontudo, porque podia machucar, ferir a pessoa também, né? Isso daí é todo o material utilizado na impressora 3D, são os filamentos plásticos. Isso aí é PLA, ele é oxidobiodegradável, é biocompostável. Você colocar na terra, isso daí vira adubo, depois de alguns anos, sei lá. É uma coisa interessantíssima. Isso aí eu estava trabalhando já, na época que eu tinha raspado a cabeça. Eu estava aí fazendo o acabamento e a montagem. Isso aí são algumas das unidades. Eu trabalhei com vários materiais diferentes para testar a qualidade de fornecedores, para identificar qual que era a melhor opção, né? Então, cada cor era de um fabricante diferente, o filamento plástico, né? Então, vocês vão ver algumas cores, alguns modelos diferentes, que faz parte do processo de desenvolvimento que eu criei. Inicialmente eu estava produzindo e já mandando eles montados, só que isso estava ocupando muito espaço na hora de embalar, e isso acabava ficando também um pouco mais frágil, podia danificar o acetato. Então eu comecei a mandar eles desmontados. Para vocês terem uma ideia, à esquerda tem 3 pacotes aí, esses 3 pacotes correspondem a 15 unidades. À direita ele está desmontado, tem 60 unidades. Então a direita tem 4 vezes mais do que a esquerda. E assim, ficava muito mais protegido. A montagem era super fácil, então o pessoal conseguia montar facilmente. Eu mandava vídeo explicando como montava. Ninguém teve dificuldade para montar isso. E essa aí, a esquerda, é a segunda impressora, né? É uma impressora, na verdade, parece até um robozinho, bem estranho. A estrutura dela é de madeira, né? É um modelo que hoje em dia o pessoal não gosta muito, mas todo aquele estudo, tudo aquilo que eu parei no passado me fez aprender algumas coisas sobre a história da impressora 3D, sobre os modelos iniciais. Eu percebi que esse modelinho aí de madeira,
né, que custou assim quase a metade do preço da outra, que é da direita, que é toda de metal. Ela é baseada num projeto que teve um sucesso muito grande. Então, assim, eu confiei no potencial dela e ela conseguiu, inclusive, imprimir uma quantidade maior, o equivalente à da direita, porque ela tinha uma velocidade maior. É incrível isso. Então, inicialmente, de voltar à foto anterior, eu estava conseguindo imprimir apenas uma unidade, ou no máximo 2 unidades, por ciclo. Isso me gerava uma mão de obra muito grande, eu tinha que chegar na impressora quando eu terminava de imprimir, esperar esfriar a mesa, né, onde é impresso. Depois que esfriava essa mesa, eu tinha que retirar o material. Nesse retirar o material, acabava com o tempo danificando um pouco a mesa. Então eu tinha uma mão de obra muito grande e desperdício também de material, de energia elétrica e de suprimentos da impressora, né? Algumas dessas estruturas aí tinham que ser trocadas com o tempo. Que eu consegui, através de estudo, desenvolvimento e aprimoramento, chegar nessa outra foto, que é a impressão empilhada. Eu consegui colocar em várias camadas vários protetores, um em cima do outro. Então eu consegui desenvolver uma técnica, que eu descobri que, no final das contas, eu não fui o primeiro a desenvolver, né? Eu compartilhei essa técnica nos grupos de impressão 3D e o pessoal começou a utilizar. Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente trabalha em conjunto, manda, isso não só no Brasil, também fora do Brasil, o pessoal começou a fazer isso e compartilhar todas as novidades, isso é muito interessante. Bom, esse processo de desenvolvimento teve um custo. Essas unidades aí, todas que vocês estão vendo, são unidades que foram descartadas por baixa qualidade. Né? Então, várias tiveram problema de impressão, a qualidade não estava ideal, estava quebradiço, enfim. Então, todas essas unidades aí foram descartadas. E aqui é só um exemplar dos vários tipos diferentes, né, do processo de que eu estava tentando escolher um modelo mais eficiente, né. Eu passei por todos esses protótipos aí, por esses testes, para identificar qual que tinha melhor qualidade, melhor estrutura, enfim, vários critérios aí para identificar o que era o melhor para ser utilizado. Bom, agora informações mais interessantes, a distribuição. Isso daí são basicamente a grande maioria, não são todos, tem muitos que eu não consegui mapear, dos locais que foram entregues. Tem alguns locais que são hospitais privados que até foi melhor eu omitir o nome, não por conta, mas por conta assim de como são lugares onde minha esposa já trabalhou, então ela achou melhor não divulgar os nomes, mas enfim, às vezes são pessoas terceirizadas que estavam trabalhando dentro do hospital, né? Então assim, não foi dado para a instituição, foi dado para algumas pessoas que trabalham na instituição, né? Na verdade, a grande maioria não foi diretamente para a instituição. Foram para pessoas que trabalham dentro da instituição e essas pessoas distribuíram internamente. Então, isso foi uma coisa que eu tentei fazer, entrar em contato direto com as pessoas finais, pessoal da saúde, e eles distribuírem para quem eles veem que tem necessidade, para ver quem eles viram que era mais importante distribuir. Eu evitei o máximo entregar na mão de órgãos públicos, para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura, porque é simples, eu não confio em governo, eu não confio na Prefeitura, eu não confio em secretários, não dá para confiar nesse povo, infelizmente. Então eu prefiro confiar em pessoas que trabalham internamente nesses locais, que conhecem a realidade e distribuam lá. Então foi esse o trabalho que a gente foi feito e distribuído, né? Aí tem mais dezenas de lugares que foram distribuídos e com certeza faltam mais. Resumindo, a distribuição, tivemos aí 2.333 unidades que eu mapeei que foram distribuídas, né, aí para diversas cidades de São Paulo, 18 de São Paulo, uma em Minas Gerais e uma no Acre. Na verdade foram mais de uma no Acre, mas eu acabei não pegando informação das outras cidades. E eu queria mostrar agora umas fotos, né, dos verdadeiros heróis, né, que quem estava ali na linha de frente, quem estava precisando desse escudo, dessa proteção, né, para essa luta. Eu só publiquei a imagem do rosto da pessoa daqueles que me deram autorização, né, ou daqueles que publicaram em algum meio, alguma mídia social, né.
Então a responsabilidade não é minha de disposição de imagem. Fico preocupado um pouco por isso, então todas as pessoas que eu não tenho informação, não tenho nome, que eu não peguei autorização, então eu coloquei uma tarja preta no olho, né? Só as pessoas talvez não quer ser exposta, né? Enfim. Então vocês só vão ver a face da pessoa, tá certo que tem às vezes até a outra proteção, de quem de fato eu peguei a autorização ou que foi exposto aí em alguma mídia social. Então aí tem a equipe do SAMU de Mauá, e à direita aí tem a Márcia Clara, que ajudou muito na distribuição aqui em Mauá, ela trabalha em uma UPA daqui. Tem mais pessoas aí, principalmente o pessoal que a Márcia ajudou a distribuir, as equipes que trabalham com ela, utilizando também o protetor. Mais fotos da distribuição de Mauá, também algumas foram para o hospital de campanha, foram, se não me engano, 3 hospitais de campanha, um em Mauá e 2 em São Paulo, que receberam unidades dos protetores. À direita tem algumas pessoas usando um dos modelos do protetor de orelha, que eu também distribuí. As fotos de São Paulo, algumas equipes também de vários hospitais mandaram foto. Eu não recebi, assim, fotos de todas as equipes, de todas as pessoas, de todas as regiões, mesmo porque é um pouco complicado de o pessoal que já está nessa realidade, né, ainda ter que parar, juntar o pessoal para tirar foto, né, para mandar, enfim, até para um desconhecido. A grande maioria dessas pessoas eu não faço ideia quem são, não sei o nome, não sei, às vezes nem exatamente a origem do trabalho delas, enfim. Então, algumas fotos vocês vão às vezes até identificar alguns protetores que não fui eu que produzi, porque às vezes está a equipe junto com outras pessoas que receberam doação, né? Então aí tem uma equipe, inclusive, de dentistas de Santo André, recebendo algumas unidades de protetor, Diadema, equipe de Suzano e Campina do Monte Alegre, no interior de São Paulo, a equipe do SAMU de Paranapanema, também que recebeu, e da Saúde Pública de Paranapanema. Isso aí é de Serquilho, Tatuí. Eu não tenho certeza se é exatamente Tatuí, uma dessas fotos, a foto da direita. Ou é Tatuí, ou é Boituva, ou é. Qual que é a outra cidade? Esqueci. Tatuí, Boituva e. Tinha uma outra cidade também que o pastor. Cara, minha memória bateu agora. Enfim, depois eu falo o nome dele, passei vergonha agora. É, Rony Clayton. O pastor Rony Clayton ajudou a distribuir nessas regiões aí. Aqui é uma foto que a prefeita de Itapetininga compartilhou, agradecendo a recepção de alguns protetores que estão aí na mesa dela. Aqui é a equipe da Saúde Pública de Serra Azul de Minas, também um agradecimento aí da Prefeitura de Serra Azul. E aqui é a equipe do Acre, que recebeu aí os protetores. Só que um dos motivos, acho que a minha imagem aqui está atrapalhando vocês verem o link. Tá? Ah, não, só tem um tracinho que eu estou cobrindo ali. Enfim, essa equipe aí do Acre, na verdade os protetores do Acre, só tem um dos motivos por ter demorado para gravar esse vídeo. Por esse motivo, os nossos correios conseguiram demorar mais de 2 meses para entregar um produto no Acre. Nesse meio termo, eu recebi umas 3, 4 encomendas vindo da China, né, que eu comprei e recebi, enquanto os protetores que eu mandei para o Acre não tinham chego. Os correios conseguiram fazer a coisa maravilhosa de mandar para Roraima, para depois mandar para Amazonas, depois para mandar para o Mato Grosso, para por fim mandar para o Acre. Nossos correios. Bom, doadores. Eu recebi, eu falei, 75 doadores, né? Então, familiares, tive muita gente da minha família ajudando, colegas de trabalho da DataPrev e do CEPRO, que eu acabei conhecendo também, colegas de trabalho também dos meus antigos trabalhos, tem bastante gente que teve, acabei esquecendo de colocar aí, mas enfim, de várias empresas que eu trabalhei que também fizeram doações. Os beneficiados, né? Principalmente nos casos de empresa privada, né? De hospitais, de instituições privadas, eu não cobrava, mas eu pedia para que eles levantassem fundos, né, para ajudar a gente a produzir mais e distribuir para a saúde pública. Ex-alunos, tive os alunos também que ajudaram fazendo doação, alguns conhecidos que, enfim, vizinhos e conhecidos que eu tenho aí que não estão ligados, também tem o pessoal da igreja, os irmãos da igreja ajudaram muito, e desconhecidos, tem gente que eu não faço ideia de quem é e que ajudou também financeiramente na produção. Os apoiadores. O primeiro apoio institucional que eu tive aí foi da BNA,
da Team BNA, né, do o Bruno e a Amanda, que eles ajudaram bastante. Inicialmente eles fizeram uma live com o pessoal que tem acompanhado o trabalho deles. Essa live, o objetivo da live era justamente levantar fundos para esse trabalho que a gente estava tocando, e depois eles, além de ajudarem levantando fundos, eles também ajudaram na mão de obra. Então aí foi quando começou um período que eu não estava recebendo não apenas mais doação, mas também estava recebendo apoio de mão de obra, e foi fundamental para eu conseguir desenvolver técnicas para imprimir uma quantidade maior e ampliar essa produção para chegar nos números que a gente chegou. Basicamente, sem o apoio deles, só com as doações, eu tinha impresso 500 unidades. E depois, as mais de 1.500 unidades foi com o apoio deles. Não só deles, vão passar as outras pessoas também que ajudaram a mão de obra, e, enfim. Então, assim, é fundamental a mão de obra, esse trabalho em equipe foi fundamental. A primeira igreja batista de Mauá, o pastor Manuel Ochoa ligou para mim, oferecendo ajuda, oferecendo apoio financeiro, equipe, e foi fundamental a ajuda da equipe, depois também a ajuda financeira para conseguir agregar mais esforços na produção. Eu não posso deixar de citar a minha equipe básica, a equipe número um, a Letícia e a Ana Júlia. Letícia que foi quem apoiou desde o início, ela que... Eu mesmo não botava tanta fé que ia ser tão importante esse trabalho, mas ela já identificou a necessidade, ela que está dentro da área, enfim, já falou, não, vou mostrar, vou mandar. Isso aí foi o protótipo, foi o primeiro dos protótipos, foi esse daí, tá a Letícia e a Ana Júlia utilizando. A Ana Júlia, coitada, ela acabou pagando o preço também, porque o pai ficou muito tempo aqui quebrando a cabeça, estudando tudo mais, e não pôde estar muito tempo com ela. Então ela pagou também o preço por isso. O Bruno e a Amanda, a Priscila, que ajudaram bastante aí na mão de obra, que me ajudaram a sair das 500 unidades aí, que basicamente a mão de obra foi eu que fiz, e chegar nessas 2.300. O pastor Nilber e a Priscila, a esposa dele, também ajudaram muito aí na mão de obra. Basicamente, essas pessoas aí, as Priscilas, o Nilber e o Bruno e a Amanda, foram as pessoas que produziram de fato, né? Quando eles começaram a pegar a mão de obra mesmo, aí eu consegui parar de fazer o corte, acabamento, e comecei a trabalhar no desenvolvimento, aprimoramento das técnicas para aumentar a produtividade. Isso foi fundamental. E consegui ter um tempo um pouquinho mais para dedicar para minha filha, para o meu trabalho, que estava uma loucura. A faculdade ficou em terceiro, quarto, quinto plano. Teve gente perguntando, Renato, como que você conseguia fazer tudo isso? A resposta é, eu não conseguia. A Ana Júlia acabou ficando defasada, infelizmente, assim, eu não consegui dar tanta atenção para ela. A faculdade ficou em último lugar. O trabalho eu estava tentando fazer. Foi um período também de adaptação, então muita coisa estava sem acesso. Então a empresa também estava se adaptando. Então esse tempo que a empresa estava se adaptando para a gente poder trabalhar em home office, eu aproveitei para produzir, para desenvolver. Então, digamos assim, as 500 primeiras unidades foi esse tempo. Depois daí que eu tive a mão de obra, esse apoio, começou a aparecer bastante demanda do serviço que eu tive que conciliar, da faculdade, semanas de provas. Então, assim, foi fundamental. Sem eles, eu não teria chego, nós não teríamos chego onde chegamos. E algumas pessoas principais aí eu vou citar, não posso deixar de citar, que ajudaram muito na distribuição. A Márcia Clara ajudou muito na distribuição daqui em Mauá. O Danilo, na distribuição São Paulo, ele solicitou várias unidades e ajudou, fez a distribuição lá, né? A Rosa, que me ajudou muito na logística, levantamento de recurso, da equipe, né? Ela correu atrás de algumas pessoas também que ajudam na equipe. E o Valdernir também, várias vezes, levou material, postou nos correios, né? Para todos aqueles lugares para o interior, foi o Valdernir que levou, enquanto eu estava aqui com a minha filha, enfim. Não tinha essa condição de sair de casa trabalhando, fazendo os protetores, estudando, cuidando da Ana Júlia, cuidando da casa, né? Porque a Letícia estava trabalhando no hospital, enfim, estava uma loucura. Então, assim, sem esse pessoal todo, a gente não teria chego lá. Bom, mais de meia hora de gravação desse vídeo. Eu tenho a agradecer quem conseguir ficar até o fim assistindo. Eu vou fazer um vídeo mais curto depois, só para fazer um overview, né? Mas queria dar essa apresentação geral de como foi todo o trabalho, de como foi toda a distribuição. Queria compartilhar também da felicidade que eu tive das fotos do pessoal que fez esse compartilhamento aí, que mandou as fotos deles trabalhando, utilizando os protetores, que todos nós trabalhamos juntos aí e conseguimos chegar onde chegamos. Agradeço a Deus por todas as oportunidades que deram, que
todas as pessoas, todos os recursos, né? Enfim, também não dá, eu não acredito no acaso que tudo isso foi coincidência. A Letícia, principalmente, que me ajudou a pôr o pé no chão. Se eu tivesse sozinho, não tinha chego onde não chegamos, porque aquela máxima que muitos falaram, que juntos somos mais fortes, eu aprendi isso de fato ao longo desse trabalho. Então, meu agradecimento a todos os apoiadores, todos que contribuíram de alguma forma, seja em recursos, seja em mão de obra, seja em oração, que seja, tudo foi muito importante, né? E, enfim, conseguimos chegar ao final com esse sentimento de missão cumprida. Agradeço aí mais uma vez e um abraço aí a todos.